Muito bom dia, Ana Cláudia Campina. Seja bem-vinda às comemorações do Dia da Europa. A Ana Cláudia é politóloga, é docente da Universidade de Portucalense e doutorada em Direitos Humanos. E ninguém melhor do que ser a nossa convidada de hoje para falarmos de direitos humanos. Falamos de União Europeia e temos que falar naturalmente de direitos humanos. Ana Cláudia, muito obrigada mais uma vez. Eu começaria exatamente por perguntar, afinal, na União Europeia, temos ou não mais direitos do que no restante espaço mundial? Muito bom dia, muito gosto de estar a comemorar este dia 9 de maio, é um dia absolutamente singular, que este ano tem que ser efetivamente comemorado de forma diferente. Eu quero agradecer a oportunidade que me é dada. Como sabem, além de direitos humanos, esta questão da União Europeia, sou uma europeísta convicta, portanto, acredito piamente naquilo que é a União Europeia e aquilo que ela nos traz, uma nova vida. Sem dúvida que o momento que atravessamos é cada vez mais um facto, estamos tão mais isolados quanto mais próximos e cada vez mais temos que saber interpretar aquilo que é ser a cidadania, ser cidadão europeu e também viver essa cidadania. Não porque estamos naturalmente mais frágeis, mas sobretudo porque nos temos que fortalecer neste espaço a que chamamos União Europeia, neste espaço que é nosso, e onde, enquanto portugueses e Portugal, não se abstém de dizer presente, e também a União Europeia tem feito um trabalho muito positivo em prol deste 9 de maio, desta União Europeia, deste 9 de maio, que tem que ser uma data como se eu quase equiparo ao Dia de Portugal, portanto acho que nós temos cada vez mais que estar muito presentes nesta vivência, porque falar de direitos humanos é obviamente uma das minhas paixões, obviamente, mas mais do que tudo temos também que interpretar aquilo que são os direitos fundamentais da União Europeia, como obviamente é mais importante. Se temos mais direitos que no resto do mundo, eu gostaria só de fazer uma pequenina introdução e não me alongando muito, porque quando falamos de direitos fundamentais, falamos de direitos de um determinado Estado ou de uma região. É aí naturalmente que temos sempre que falar daquilo que são os direitos adquiridos por sermos cidadãos europeus, em primeiro lugar, direitos fundamentais pela nossa Constituição da República Portuguesa, em segundo patamar, e juridicamente falando, no plano do direito, naquilo que são os direitos fundamentais da União Europeia, que nos trazem os documentos jurídicos, em particular a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, e depois os direitos humanos, que advém, obviamente, do primeiro documento mais importante de 1948, a nossa Declaração Universal, e esses sim são para todos os seres humanos, desde o momento que são concebidos até o momento do seu desaparecimento. Se temos mais direitos, eu não diria que temos mais, estamos muito mais protegidos, a todos os níveis. Em primeiro lugar, enquanto cidadãos, enquanto no âmbito da nossa dignidade, no âmbito da nossa, obviamente, dos nossos direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, liberdade de viver num espaço onde temos, obviamente, um conjunto de deveres, e aqui eu não posso nunca deixar de falar de um facto extremamente importante. Nós falamos de direitos, mas naturalmente não nos podemos esquecer que ser cidadão de um determinado espaço também nos exige um conjunto de deveres, e isso é algo que nós temos sempre que encarar como se de uma balança se tratasse, onde o fiel da balança está naturalmente naquilo a que chamamos o nosso Estado e o nosso direito para nos proteger, mas nós também temos que cumprir com aquilo que são os nossos deveres, e temos, sem dúvida, nestes tempos desafiantes de pandemia, sido um exemplo para o resto do mundo, e temos valorado esta proteção que temos a todos os níveis dos direitos neste âmbito. Quanto à questão de estarmos protegidos e de estarmos exigentes, nós durante muito tempo, até porque vimos daquilo que é a Comunidade Económica Europeia, vimos durante muito tempo olhar para a Comunidade Europeia como algo a que falamos mais económico. E não vamos fazer filmes, porque obviamente a União Europeia também é economia, senão neste momento os Estados-membros da União Europeia, agora 27, estaríamos obviamente muito longe de termos capacidade de sobrevivência. Portanto,
também nos cumpre este dever de gratidão e dever de pedido de auxílio, e eu creio que, e tem sido para mim surpreendente, a capacidade, num humanismo que ultrapassa os números e sobretudo numa capacidade de apoio aos mais favorecidos, sem distinção, obviamente, daquilo que tem sido o seu percurso, não só enquanto Estados, mas também aos diferentes cidadãos e às necessidades, seja a nível público, seja a nível privado. Creio que os direitos económicos também têm sido muito, muito valorados, e as instâncias e instituições da União Europeia, numa parceria muito estreita, que seria até difícil de expectar antes da pandemia. Eu acho que há um mundo antes de 2019, antes de 2020 e pós 2020, portanto não podemos deixar de acreditar nisto, mas indubitavelmente que olharmos para esta União Europeia e sentirmos o conforto, mais do que ajuda, mas uma verdadeira solidariedade e uma verdadeira estrutura de apoio àquilo que são as reais necessidades, tendo sido feito um trabalho diagnóstico muito positivo. Isto é vivenciar, por exemplo, o direito à vida, porque sabemos que o direito à vida não depende apenas da boa vontade, mas também depende de direito à habitação, direito à propriedade, direito ao trabalho e direito à proteção social. E no âmbito da saúde, algo que todos nós prestamos homenagem a todos os intervenientes neste momento em que todos somos vulneráveis, porque não há ninguém vulnerável, que não seja vulnerável a esta situação do vírus Covid-19, mas mais do que isso é sabermos que houve um trabalho conjunto num curtíssimo espaço de tempo. E isso é algo que nós não poderíamos sequer sonhar, porque sabemos que, politicamente falando, aquilo que é a arte de governar está muito longe de ser algo muito pacífico. E a União Europeia, aí sim, Maria Manuela, aí sim há uma lição ao mundo, é que os Estados-membros da União Europeia, e isso é um motivo de comemoração deste ano, uniram-se em prol dos cidadãos e em prol das reais necessidades. Então, este 9 de maio é um motivo mais de procurar não só proteger os cidadãos no âmbito das suas necessidades, muito mais do que a solidariedade, muito mais do que aquilo que são os apoios de caridade, mas sim encarou estas necessidades e os 27 uniram-se seriamente e têm dado uma lição ao mundo de como é possível também unir esforços, unir obviamente orçamentos e recolher aquilo que são as reais necessidades. No plano da saúde, sabemos que a nível europeu, mesmo com o Reino Unido e com o Brexit, está a haver uma proximidade muito grande, e aí, à escala mundial, é indubitável que nós nunca esperávamos que a união dos humanos, mesmo os mais, os inimigos de estimação, estejam tão unidos quanto hoje, o que significa também que há todo um trabalho de positivo, e isso é muito importante. Não pode parar por aqui. Portanto, eu acho que também o que olhamos para o futuro e que olhamos para o futuro próximo, não falo do futuro daqui no expectável a 5 ou 10 anos, falo num futuro próximo, a curto prazo, leva-nos a uma obrigatoriedade também do Estado português, também do espaço europeu e da relação dos direitos e das relações entre Estados à escala mundial, porque sabemos que esta onda vai afetar a médio prazo outros Estados, temos também que prestar essa solidariedade. E isso acho que nos leva a não termos mais direitos nem mais deveres, temos sim um espaço peculiar e que não é comparável com qualquer parte do mundo, sejam Estados federados, sejam obviamente na Ásia, o ASEAN ou o Mercosul, porque são sempre muito específicos. Nós conseguimos esta união que o Tratado de Lisboa nos traz e que eu acho que poderia ser algo muito positivo, até, se me permitem, uma cópia positiva para outros espaços, tanto politicamente, como socialmente, como economicamente, e obviamente que nós sabemos que não podemos também só fazer flores, há problemas sérios, e daqui vai decorrer toda uma panóplia de problemas que vão ter que ser tratados com muito cuidado, tanto internamente, no espaço da União Europeia, tanto, como externamente. Há problemas adiados, há questões que vão surgir daqui, há tanto questão de saúde, porque sabemos que não chega termos uma vacina, há todo um problema económico ou financeiro que vai decorrer daqui, há a questão do desemprego, há a questão, obviamente, da manutenção
das mobilidades, porque todos estamos em teletrabalho e é muito bom, mas as mobilidades vão ser necessárias. E, sobretudo, uma palavra que para nós hoje é incondicional, que é a questão da segurança. Seja a segurança de saúde individual, seja a segurança do grupo, porque nós não somos mais nada do que seres sociais e, enquanto seres sociais, vamos ter que manter esse facto que para nós é algo de sobrevivência, porque senão voltaríamos às cavernas e eu creio que não é o objetivo de ninguém. Ana Cláudia, já mencionaste, portanto, direitos fundamentais, direitos humanos, surgem direitos dos cidadãos, direitos do consumidor, os cidadãos parecem não saber quais são e usufruir devidamente dos mesmos. Qual é a tua opinião sobre isto? A minha opinião é muito crítica. Eu acho que nós, enquanto cidadãos, e falo nós enquanto cidadãos à escala mundial, padecemos de um grande problema, de falta de educação para os nossos direitos. E aí há sempre lacunas no plano do papel dos Estados, naquilo que é a educação para os direitos fundamentais do seu próprio Estado. Eu digo sempre, tanto quando leciono como muitas vezes em conferências ou em entrevistas, que é quando nós conhecemos qual é o artigo da nossa Constituição que nos protege, efetivamente, quais são os nossos deveres fundamentais, os nossos direitos fundamentais. E isto abrange algo a nível regional ainda mais gravoso. Não é novidade para ninguém que durante muito tempo ser cidadão europeu era algo que apenas nos trazia umas estrelinhas no eixo, bilhete de identidade, hoje cartão de cidadão, e que nos dava um certo status, chegar a um aeroporto e passar pelos cidadãos europeus, não é? Há cidadãos europeus, que bonito que eu sou cidadã europeia e vou por aquele espaço. É muito pouco, porque nós temos muito mais direitos e temos muito mais deveres. Há um desconhecimento que é até muito negativo a nível do desenvolvimento económico, do papel do consumidor, tanto naquilo que são direitos como deveres, por exemplo, de contestação ou reivindicação de outros deveres, como a nível de direitos até de mobilidade e de vivência noutros espaços da União Europeia, e, inclusive, naquilo que é o ser cidadão europeu, que assistimos agora quando começamos os repatriamentos a nível da União Europeia, quando estamos noutros espaços fora do espaço Schengen. Ora, aqui temos um problema fundamental que começa muito mais além. E, se me permites, vou um bocadinho mais além, porque uma das minhas lutas, e eu acho que temos muito longe de ser uma realidade, é a educação para os direitos humanos. Seja lá o que for a dignidade humana, seja lá o que for o direito à vida, seja lá o que for o direito à liberdade de expressão, existe uma lacuna que começa no âmbito das Nações Unidas e que tem sido feito muitas mudanças nos últimos 5, 6 anos, a nível de fazer chegar a maior número de pessoas aquilo que são os seus direitos humanos e que, óbvio, estas questões não se conseguem de um dia para o outro, são questões muito lentas e muito morosas, até porque o discurso tem que ser ajustado àquilo que é a compreensão de cada um. Portanto, não pode haver um único discurso para todos, porque, obviamente, temos que respeitar a capacidade de interpretação e a capacidade de conhecimento e de aquisição desse conhecimento. Depois temos outro problema a nível da União Europeia, que tem sido feito um trabalho, e aí a União Europeia precaveu-se muito bem no início do seu crescimento, sobretudo pós 2010, com aquilo que foi a informação. É para mim um facto extremamente relevante ao longo destes anos assistir ao cuidado e o Europe Direct é sem dúvida um exemplo maior a nível nacional, e conheço muitos, se me permitem, mas é um exemplo maior a nível de Portugal, porque o chegar aos cidadãos, seja aos jovens, aos adultos, aos mais velhos, chegar a nível de linguagem, de informação escrita, verbal, e aí a União Europeia tem feito um investimento primordial naquilo que é a educação dos direitos, a informação daquilo que são os deveres, a informação de estratégias e chegar ao maior número de cidadãos europeus. Isso é absolutamente singular e excepcional naquilo que é, mais do que tudo, uma necessidade. E isso não pode fingir-se à União Europeia. E aqui está o problema de chegar a todos. Os Estados também têm que assumir este papel. As escolas, no ensino, todos os professores, seja do ensino básico ao ensino universitário, têm que assumir a responsabilidade de passar a informação e a educação para aquilo que são os direitos fundamentais enquanto cidadãos europeus, aquilo que são os direitos fundamentais enquanto cidadãos portugueses e, sobretudo, aquilo que são os direitos humanos. Portanto, a educação para os direitos
tem que passar a começar pelas escolas, não como obrigação, mas com naturalidade. Nós naturalmente temos que viver esta cidadania europeia. E aí esse desconhecimento leva também a comportamentos desviantes. O que é que isto significa? Significa que eu quase não posso ser punida por atuar. Não, eu sou obrigada a conhecê-los. E a responsabilidade de ser cidadão europeu, e quando estamos fora do espaço Schengen, é muito interessante quando encontramos outro europeu, mas nem sempre encontramos aquilo que vem lá atrás da declaração francesa, que é a fraternidade, que às vezes esquecemos deste fator. E um dos pilares básicos daquilo que é a União Europeia. Portanto, esta questão dos direitos básicos e daquilo que são direitos fundamentais, mais do que a lei, temos muitos instrumentos, cada vez mais, para chegar a todos. O que é que isso significa? Significa um outro fator muito relevante, que é tão simples quanto nós temos, por exemplo, os meios de comunicação social, e eu isso sou altamente crítica, porque acho que os meios de comunicação social nem sempre cumprem o seu papel de educação para os direitos fundamentais, tanto nacionais como europeus, e nem sempre os direitos humanos. Nesta altura pandémica, deste cenário, claro que todos nos preocupámos muito e estivemos muito colados às notícias. E creio que nem sempre esse papel foi cumprido, como é apanágio, apesar de ter sido feito algum esforço, mas, curiosamente, estou muito atenta, e nós temos de estar muito atentos aos discursos dos líderes. Os líderes europeus incutiram nos seus discursos cada vez mais, e em momentos de medo, porque todos nós não vamos fazer, somos humanos e todos tivemos medo daquilo que foi quando surgimos e não sei se o temos, mas pelo menos quando surgiu esta pandemia, e o discurso político, o discurso económico, o discurso social, inclusive o discurso de obrigatoriedade, não de todos, infelizmente, a nível da Europa, nem de todos, muito menos à escala mundial, mas a nível da União Europeia, e porque hoje estamos aqui a comemorar o dia 9 de maio, eu quero louvar, sem dúvida, aquilo que tem sido incutido enquanto educação para os direitos e a serenidade com que esse discurso tem incluído, não como mais um fator, nem como algo que vai embelezar o discurso europeu, mas como responsabilidade. Eu acho que os líderes europeus, nas mais diversas instâncias, até a nível não só daquelas instâncias que já naturalmente envolvem os direitos humanos no seu discurso dos direitos fundamentais, mas até a nível dos momentos mais gravosos e mais complexos, envolveram aquilo que foi, sem dúvida, os direitos fundamentais. Para mim é de louvor. Ana Cláudia, que análise fazes do apoio da União Europeia na ajuda humanitária prestada aos refugiados? Ora bem, essa é uma questão muito delicada, muito delicada. Nós estamos neste momento quase com a questão suspensa. Falar dos refugiados, porque temos estar aqui algumas horas a falar sobre essa questão, vou tentar... Não podemos. Vou tentar em alguns segundos. Falar de refugiados é falar de um drama. E de um drama que não responsabiliza somente os Estados europeus, nem responsabiliza somente, e muito menos a União Europeia. Porque os refugiados começam com o problema nos seus estados de origem. Claro que historicamente poderíamos ir buscar à Segunda Guerra Mundial, numa segunda vaga pós-Primavera Árabe, mas vamos nos cingir à atualidade. Nós temos neste momento um cemitério vivo, e um cemitério vivo que nos vai trazer algo muito grave que se chama Mediterrâneo. E temos muitos problemas para enfrentar na nível da União Europeia, e os refugiados são algo que envolvem todos os problemas, económico, social, geopolítico, geoestratégico, obviamente humanitário. A União Europeia tem limites naquilo que são as suas capacidades e tem o direito de não ingerência nos Estados. Assusta-me muito aquilo que se passa, e creio que a União Europeia tem que intervir até judicialmente, naquilo que é, sem dúvida, uma ação em prol da proteção de seres humanos. Se nós não vamos poder resolver o problema que está na gênese, que é nos seus estados de origem, e os estados de origem têm um cenário muito, muito penoso e muito duro, porque as pessoas não vêm passar férias para a Europa, nem vêm à procura de um trabalho melhor, vêm em situação de sobrevivência. E obviamente que pode vir pelo meio terrorista, pode vir como em qualquer situação e como qualquer mobilidade que façamos, seja dentro do nosso Estado, seja fora. A situação dos refugiados é gravíssima e exige que todos, em começar, antes de mais, da União Europeia, dos Estados.
A ajuda humanitária tem sido feita na medida do possível. Creio que até policialmente e até a nível de interação de polícias, de apoio no Mediterrâneo e nas fronteiras, tem sido feito um bom trabalho. Mas é preciso mais, porque o que é preciso neste momento, além da ajuda humanitária nos campos de refugiados e no espaço onde eles chegam, tem que ir além, tem que ir à negociação política, naquilo que eu acredito que pós-pandemia é possível. Ou seja, como é que a União Europeia pode, como tem feito muitos países, por exemplo, em África, apoiar uma reorganização política, um controle de milícias, de grupos terroristas. Isto é muito bonito dizer, mas é muito difícil de executar. O que significa que a ajuda humanitária tem sido feita no limite do possível, mas também aqui exige outro elemento, é que nem todos os Estados-membros da União Europeia estão a colaborar com esta ajuda. O que me preocupa neste momento é que a situação dos refugiados não parou com a pandemia e nós temos muitos problemas que achamos que está tudo suspenso. Não está. E creio que algumas reportagens que temos visto, ainda há pouco tempo, reportagens foram feitas pela RTP e por alguns canais europeus, o que está a passar, sobretudo em algumas fronteiras, como na Grécia, em que construir muros e colocar arame farpado não é a solução, mas sim temos todos que nos unir, como fomos capazes de unir-nos agora, em prol daquilo que é a proteção. A União Europeia tem muito investimento a fazer neste âmbito, porque também não podemos atirar ao mar aqueles que nos chegam na Europa, porque amanhã poderemos ser nós. E uma das lições que eu acho que os refugiados têm dado nesta fase é, sem dúvida, que não vemos ou não temos acesso a informações de pedido de auxílio. Agora sabemos uma coisa, é que com este repatriamento de todos os cidadãos aos seus estados, temos campos de refugiados onde seguramente, mais do que a situação de pessoas contaminadas com Covid, temos situações de gravíssima de doenças, outras doenças, de fome, porque muitos dos voluntários e muitas das ONGs que estavam neste espaço tiveram que sair. O que significa que é um problema muito difícil de resolver, mas que vai exigir uma intervenção rápida e uma intervenção concertada com outros Estados. Não é um trabalho que se possa fazer só internamente, é um trabalho que exige sobretudo um papel de relações internacionais com outras organizações, nomeadamente com as Nações Unidas. E em alguns momentos, certamente, vamos ter que pedir à NATO para atuar. Ana Cláudia, haverá uma União Europeia antes e depois de 2020? Será que o projeto europeu vai resistir? Sairá mais forte desta pandemia? Eu sou uma otimista por natureza nestas questões, consciente dos problemas e responsável por aquilo que são os problemas, sou uma otimista e creio que a União Europeia mostrou ser-se muito mais forte do que aquilo que nós, se calhar, éramos capazes de caracterizar. Muito mais estruturada e foi muito mais além daquilo que nós estávamos à espera. E neste dia 9 de maio eu tenho que dizer que eu acredito no projeto europeu mais do que nunca. Não sairemos certamente iguais, como nenhum de nós vai sair enquanto cidadãos, nem nenhum Estado vai sair. Sairá mais forte se o caminho for este, ou seja, que se continuarmos a fortalecer a União. Eu acredito que não há mundo igual até janeiro ou fevereiro, mas podemos globalizar 2020 e antes de 2020. A União Europeia mostrou ser capaz, tanto politicamente como, inclusive, e eu aqui não tive a oportunidade de falar, mas acho que culturalmente e religiosamente estarmos unidos como nunca, ou seja, a questão de liberdade religiosa, da liberdade de culto, da liberdade cultural e da diversidade. E unidade na diversidade, creio que é o melhor lema que nós podemos ter neste momento, naquilo que é uma União Europeia muito mais fortalecida e que cada vez mais tem que ser mais forte, porque nós não temos noção de quanto é que este tempo vai ter tempo, agora que pós-pandemia nós vamos ter uma União Europeia muito mais forte, muito mais estruturada, mas sobretudo muito mais responsável e onde me congratulo que os direitos fundamentais, os direitos humanos sejam mais do que uma bandeira bonita, mas sim uma ação e uma intervenção cada vez mais exigente, cada vez mais complexa, mas sobretudo com um diagnóstico mais sério e mais estruturado. Portanto, não podia deixar de terminar este nosso encontro sem te perguntar como é que tem sido este viver em isolamento social, porque uma pessoa tão calorosa, não é? E sempre tão super otimista, não é? Mas muito ativa, muito viva. Como é que tem sido viver este isolamento?
Ora É bem, mais físico, não é? Deve ser mais físico do que... é tudo. Ou seja, eu não parei de trabalhar em nenhum momento, portanto, eu estou a trabalhar à distância há quase 50 dias, portanto, desde o dia 12 de março que estou, obviamente, a trabalhar à distância. O meu ritmo de trabalho não parou, mas, antes de mais, muito difícil, porque eu venho dormir a casa, portanto, normalmente passo o dia fora de casa a trabalhar. E como trabalho no Porto e vivo em Aveiro, obviamente as viagens fazem-me falta, porque são momentos de pensar, de refletir e de trabalhar. Tem sido uma experiência nova, acho que estamos muitas vezes mais próximos dos nossos amigos, difícil no aspecto do afastamento físico, porque o toque, o abraço e o calor humano não são substituíveis por uma câmara, nem por uma proximidade, mas muito, muito otimista desde o primeiro momento. Claro que passei pelo momento de medo, acho que é humano, sobretudo quando temos familiares próximos e não sabemos bem onde é que ele está, porque este bichinho é transparente e é muito democrático e muito, muito amigo de todos, não é? Este medo de saúde é sempre permanente, não só por mim, por todos. Medo do meu país a determinada altura, no aspecto de que onde é que vamos parar, mas tem sido trabalhar, ler, ou seja, o meu ritmo de vida não abrandou, mas falta de calor humano, físico, sim, mas acho que estou otimista, ainda que um bocadinho receosa dos próximos tempos, mas sim, responsável naquilo que é a continuidade do teletrabalho, que nos exige estar à distância por uma questão de precaução, porque acho que nós temos de ter consciência que a nossa vontade tem que imperar para protegermos a nós e para proteger os outros. Ana Cláudia, foi um gosto rever-te, ter a tua participação nas comemorações do Dia da Europa. Muito obrigada e até breve. Muito obrigada, estarei sempre disponível e parabéns pelo trabalho que fazem. À Eva e ao Europe Direct. Muitos parabéns. Obrigada, Ana Cláudia. Obrigada. É um gosto.